Olá pessoal, Francesco por aqui, seja bem-vindo ao nosso último vídeo, beleza? Vamos concluir aqui essa parte do último vídeo aqui do nosso login completo, tá? No último vídeo nós criamos a tela, agora nós vamos implementar o código de PHP para isso aqui funcionar, beleza? Tranquilo? Antes de começar, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like aí, ajuda a gente, beleza? No último vídeo que nós criamos essa tela, né, de trocar a senha, beleza? Você desce aí no seu código, né, do trocar a senha aqui no Visual Studio e aqui na parte da senha, né, do password aqui, ó, password, name, confirma senha, que é esse último campo bem aqui, ó, da confirma senha. O que você vai fazer? Você mude aqui, ó, esse confirma senha, ele ficou maiúsculo, tá? O que você faz? Você bota ele minúsculo, tá? Porque na hora da gente digitar o nosso código, ele vai estar, isso aqui vai estar minúsculo, do jeito que está aqui, tranquilo? Então faz essa alteração aí no teu código, tá? Faz essa alteração, vamos precisar para a gente implementar o nosso código, tranquilo? Pessoal, a gente precisa criar agora o arquivo do PHP, né, o código PHP, que vai rodar isso aqui, tá? Ou seja, que vai pegar esses dados aqui, tá? E vai aqui no banco de dados e vai alterar isso aqui, ou seja, vai alterar a senha da pessoa desde que ela digite esses dados aqui corretamente. Digitou os dados corretamente, digitou a senha, confirmou a nova senha igual, então ele vai alterar essa senha aqui da pessoa, né? Que é aquela parte que nós vamos criar agora, aquela parte que a pessoa esqueceu a senha, né? A pessoa esqueceu a senha, vai entrar aqui, vai digitar os dados, né? Fizemos isso aqui no último vídeo. E aí ela vai conseguir mudar a senha e vai conseguir logar no sistema com uma nova senha. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o file, né? New test file. Lembrando que a gente vai criar esse arquivo aqui, ó, tá? Cadastrar nova senha. Nós vamos criar ele, tranquilo? Beleza, então. Então no new no file, né, que nós fomos, new test file, linguagem, select linguagem, vamos botar PHP, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir, né, a tag do PHP e vou fechar aqui a tag delimitadora do PHP, né? Vamos abrir aqui essa tag delimitadora. Tá, o que a gente precisa, pessoal? Nesse nosso código, nós vamos precisar da nossa conexão, né? Vamos precisar fazer a conexão com o banco de dados. O nosso arquivo de conexão, ele está criado, né? Ele está aqui, ó, conexão. Lembrando que eu vou salvar o meu arquivo aqui dentro dessa pasta, ó, senha esquecida. Já tenho trocar a senha, que foi o arquivo que nós criamos no último vídeo. E aqui vai ter mais um arquivo, que é esse, que a gente vai criar agora. E a conexão, ela está um diretório antes, né? Está uma pasta antes, está aqui conexão. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Para a gente incluir, eu preciso incluir o arquivo da minha conexão aqui no meu arquivo de PHP. Então, eu vou colocar um include, tá? Abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Como ela está um diretório antes, o que eu tenho que fazer? Lembrando que eu tenho que colocar as aspas simples, né? E como ela está um diretório antes, eu coloco dois pontos e a barra, beleza? E aí eu coloco o meu arquivo conexão, tá? Conexão.php. Tranquilo? Então, com isso, eu consigo já adicionar a minha conexão a esse meu arquivo de PHP aqui. Beleza. Feito isso, eu preciso abrir um if, tá? E eu preciso que o meu código verifique se, ao clicar, né, se foi enviado do jeito correto, se foi o método post enviado, se esses arquivos aqui, se esses dados, ele foi enviado pelo método post de forma segura para o meu arquivo de PHP. Com isso, para ficar mais seguro e para fazer essa verificação se o método realmente foi enviado, eu chamo aqui, né, a superglobal do server, abro e fecho o colchete, aspas simples, e aí eu vou colocar o request, tá? Request underline method, tá? Ele vai fazer essa verificação. Request method é igual, aspas simples, e coloco o método aqui post, beleza? Então ele vai verificar se o método post foi carregado, se foi clicado no enviar, que foi enviado, para aí ele conseguir
executar o nosso código em PHP de maneira correta. Então eu abro as chaves e dou um Enter aqui, até aqui embaixo. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos desenvolver nosso código todo dentro desse if. Se o método post foi enviado, então ele vai executar o nosso código. Aí vai ser de maneira segura. Tranquilo? Beleza, então. Depois disso, pessoal, eu preciso pegar os dados, né? Eu preciso capturar aqui para dentro do meu código PHP, para dentro do request method, se ele for enviado, eu preciso pegar todos esses dados aqui, ó, tá? Onde é que estão esses dados? Eles estão aqui, ó, name usuário, RG, data de nascimento e a senha e confirma a senha. Então, esses nomes aqui, tudo eu vou precisar agora, tá? Então, vamos aqui no nosso código. O que eu vou fazer? Para eu pegar esses dados aqui no PHP, eu preciso criar uma variável, tá bom? Para o PHP poder ser carregado com esses dados. Então, eu crio uma variável chamada usuário, que vai pegar os dados do usuário, mas para ele pegar, eu preciso chamar o método, né? Método post, tá? Abrir e fechar colchetes e também aspas simples. E aí, eu coloco o que eu quero. Então, eu quero pegar o usuário. Lembrando que aqui dentro, né, eu tenho que digitar exatamente como está igual aqui, ó, no name do input. Eu tenho input, eu tenho name. Então, esse nome usuário tem que ser exatamente igual, porque ele vai pegar isso aqui, que nada mais é do que isso aqui, ó. Esse input aqui onde eu vou estar digitando o nome do usuário. Beleza? Tranquilo. Só que não é interessante eu pegar dessa forma, tá? Tem o ataque, né, de injeção SQL, então você tem que ter uma função aqui que faz a proteção contra caracteres especiais. Então a gente protege isso aqui colocando a função HTML especial chars, abre e fecha parênteses, tá? Dentro desse post, entendeu? Então eu coloco ponto e vírgula aqui. Então, o post aqui, o usuário, ele está recebendo o usuário, mas ele está sendo protegido pelo HTML especial char, ele está sendo protegido, beleza? O próximo que a gente vai criar para pegar, né, vamos pegar os dados agora do RG. Então, só tiro uma cópia, colo aqui dentro, deixa eu chegar mais próximo aqui. Esse próximo, a gente vai dar o nome para ele de RG, né? Vamos pegar o RG, não é isso? Bem aqui, ó, vamos pegar o RG, né? O nome dele aqui dentro do post vai se chamar também RG, né? Que é o nome que ele está aqui, ó, RG, beleza? O name dele RG, tá? Tranquilo. Vamos colar novamente o usuário. Agora, o próximo que a gente vai pegar, né, vai ser a data de nascimento. Vamos pegar data, vamos criar uma variável chamada data nascimento, tá? E aqui dentro, né, eu preciso digitar também. Aqui dentro eu vou digitar data, tá? Underline nascimento, né? Data de nascimento, que é o que eu vou pegar. Essa data de nascimento, pessoal, ela vai ter que ir para lá, para o nosso banco de dados, né, para fazer a comparação e tal. Ela vai precisar ir nesse formato. Lembra que o ano vem primeiro, depois vem o mês, depois vem o dia. Então a gente vai ter que fazer essa transformação, tá? Então o que eu faço? Eu crio uma variável aqui, tá? Eu vou criar uma variável chamada data underline SQL, tá? E ela vai receber uma função chamada date, tá? Vou abrir e fechar parênteses, abrir aspas simples, e dentro das aspas simples eu vou colocar o formato que eu quero essa nova data. Então eu vou colocar o Y maiúsculo, aí eu coloco o mês minúsculo, lembrando que eu separo por tracinho e coloco o D minúsculo. Coloco uma vírgula, tá? Então assim eu estou dizendo qual é o formato que eu quero essa data. Então eu vou mudar ela. Mas para ele fazer todo esse cálculo de data até os dias de hoje, para fazer essa questão dos minutos, dos tempos e tal, eu preciso também aqui dentro do date chamar uma função str toTimer, tá? Abrir parênteses.
E para ela, eu preciso colocar a data que eu estou trabalhando. E aonde é que está essa data que eu estou trabalhando? Ela está aqui, ó, na função data de nascimento, ó. Isso aqui, ó, é ela. Então, eu jogo ela aqui dentro da função, que é para ela fazer essa transformação juntamente com a função date aqui. Ela vai fazer essa transformação, beleza? Então, agora eu já tenho a data no formato SQL, nesse formato aqui, ó, vindo o ano primeiro igual tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo, então. Vamos continuar. Depois que eu fiz a data, agora precisamos, né? Precisamos pegar, né? Precisamos pegar as senhas, né? Que foram digitadas. Ou seja, ele vai digitar a senha, né? Vai digitar a senha e vai digitar o confirma senha. Precisamos pegar esses dados aí também. Então, eu vou criar uma variável, tá? Chamado senha. Do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu posso até também, ficar mais rápido, eu posso até só colar aqui, tá? Vou criar uma variável chamada senha, tá? E aqui dentro, né, do post, eu digito senha, tá? Só ver se isso aqui tá certo, data de nascimento, RG, usuário. Tá tudo certo. Pronto, vou colar novamente aqui, tá? Agora eu preciso criar uma variável chamada conf_senha, tá? Que é o confirma senha. Aquela mudança que nós fizemos, ó, aí eu vou digitar, ó, conf_senha, tá? Ou seja, aqui, ó, esse name conf_senha, você tem que mudar para deixar igual. Se você não mudou, o teu aí tá assim, ó, tá com esse C maiúsculo, tá? Então coloca ele C minúsculo, beleza? E salva. E aí aqui tu vai colocar do mesmo jeito, com C minúsculo, tá? Confirma a senha. Beleza, pegamos todos os dados, né? Já temos os dados. Agora nós vamos criar uma variável, tá? Chamada SQL, que vai fazer a seleção, que vai pegar ele vai pegar o meu usuário aqui e vai lá no banco de dados verificar se esse usuário, se ele já não existe, né? Se ele está cadastrado lá. Então a gente vai fazer a gente vai executar um código para ele selecionar, na verdade, o usuário, tá? Então ele vai lá selecionar o usuário e aí ele seleciona o usuário, daí a gente consegue fazer essa mudança da senha dele. Então esse código SQL ele consiste no seguinte: abre e fecha aspas dupla, ponto e vírgula no final, e aqui dentro eu coloco assim, ó, select asterisco from, tá? Qual tabela? Tabela usuário, beleza? Na tabela usuário, o where, né? Onde o usuário, tá? Onde o campo usuário, na verdade, né? Eu estou dizendo, é igual, aspas simples, abro e fecho as aspas simples, e aí eu chamo a minha variável usuário, né? Digamos que digite usuário, digamos que o cara digita Maria aqui nesse usuário. Então, esse campo aqui, ó, nome usuário vai ser Maria, e aqui a variável usuário vai carregar a string, a palavra Maria, que vai entrar bem aqui a palavra Maria. Ou seja, o banco de dados vai selecionar apenas os dados da Maria e vai trazer o ID2, o nome Maria, o RG, vai trazer tudo dela, tá? Então, o nosso comando do MySQL é esse, que está dentro de uma string, está dentro de uma variável do PHP chamada SQL. Beleza. Só que eu preciso injetar isso lá dentro eu preciso injetar isso dentro do MySQL, do banco de dados. Só digitando aqui não vai acontecer nada. Então, como é que eu injeto isso lá? Eu tenho que criar uma variável chamada retorno. Tu pode criar essa variável aqui, pessoal, pode ser qualquer nome, vai da tua criatividade aí. Ela só tem que receber as informações. Então, eu crio uma variável retorno, vou dar o nome de retorno, você pode criar qualquer uma aí, não tem problema. E para ela, agora eu preciso da conexão, né? Porque a conexão com o banco de dados é que faz com que eu consiga levar esse código lá dentro para ele ser executado. E essa variável conexão, onde é que ela está? Ela está aqui, ó, dentro do meu arquivo de conexão. Se eu colocasse ela aqui e não incluísse ela aqui no meu código, ele ia dar erro aqui de variável indefinida, beleza? Então, a minha variável com, ela vai acessar os métodos através desse símbolozinho, né, tracinho, setinha para frente,
vai acessar o método do objeto, né, da função da vai acessar o método da função query, tá? Essa função query aqui, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ela é que faz atualização, query, atualização dentro do banco de dados. Mas para ela fazer a atualização, ela precisa carregar esse código aqui, ó. E esse código, onde é que ele está? Ele está dentro da variável, né? A variável SQL está recebendo ela. Então, aqui dentro da função, eu tenho que passar, que é o parâmetro, eu tenho que passar a variável SQL. Pronto. Passei aqui dentro, né, da função query, o parâmetro SQL. Pronto. Ele já está aí, já vai ser executado. O banco de dados já vai estar com essa função, essa variável chamada de retorno, já vai estar funcionando, já vai ter levado o código lá e executado. Beleza? Beleza. Ele levou o código lá, só que ela precisa de outra variável para receber esses dados, para receber esses arraios de dados, né? Você precisa de uma função para isso, que pegue esses dados em forma de arraios e jogue dentro de uma variável, né? Uma variável que precisa receber esses dados. Então, eu posso criar uma variável chamada dados. Você pode criar aí também qualquer nome para essa variável. Eu resolvi colocar dados, mas você pode colocar outro nome aí também. Tá? E eu vou dizer que essa variável dado ela recebe, né? Então eu preciso. Quem é a variável que levou a conexão, a query e atualizou dentro do banco de dados? Foi a variável retorno. Então eu digo que a variável dado recebe retorno, tá? Que tá tudo isso aqui, ó, né? Ela vai acessar os métodos de uma função que trabalha com arrays de dados, que traz todos os arrays, chamado fetch, né? Que é o fetch.ch, a gente fala assim, né, para facilitar, fetch.ch, mas é fetch a soccer, tá? Abre e fecha parênteses. Então, essa função, ela trabalha com arrays de dados. Através dela, ela consegue jogar dentro da variável dados, ela consegue jogar os dados. Digamos que o caboclo digitou Maria, então ela vai jogar dentro da palavra dados, ela vai jogar todos os dados da Maria, vai jogar o ID, o nome, tudo isso aqui, tá? Então, ela jogou dentro de dados, ela jogou Maria, só que não tem como a variável dado mostrar tudo, né? Ela só mostra um. Então, a gente tem que definir, a gente vai definir lá na frente os dados, a gente vai conseguir separar nas variáveis que nós vamos criar, vai separar cada dado, o ID, o nome, o RG, tá? De forma tudo separadinho. Tranquilo? Mas o que importa é que eu já tenho esses dados aqui, eu já tenho os dados dela dentro da variável dados. Beleza. Agora, eu preciso também saber a quantidade de registro que ele achou. Então, por exemplo, se ele foi lá e conseguiu localizar a Maria, que é um usuário, que é uma pessoa que está cadastrada, ele tem que me retornar um número de registro, ou seja, tem que dizer que achou pelo menos um registro. Né? Se ele achou 2, vai dizer que achou 2, mas como eu estou procurando só um usuário, ele vai dizer, olha, eu achei um registro. Então, como é que eu faço? Eu crio uma variável chamada registro, que ela vai me trazer o número de registro. Eu coloco igual, que ela recebe, a mesma coisa que a gente fez aqui acima, ó, recebe a variável retorno, né, que está aqui, que tem a atualização. E eu vou pedir para ela acessar os métodos de uma função chamada numRows, tá bom? numRows, ponto e vírgula. Essa variável registro, agora ela vai trazer, tipo, se ela achou a Maria, então essa variável registro ela vai ser igual a 1, ela vai receber o número 1, porque usando o numRows, né, aqui acessando o objeto aqui, ele vai fazer com que essa função aqui do numRows, ela faz o seguinte, ela traz só apenas o número de registro, enquanto aqui no fetch.soc ela vai trazer os dados, aqui ela vai trazer o número de registro. Beleza? Tranquilo. Por que eu preciso saber disso? Porque agora eu vou criar um hífen, entendeu? E esse hífen eu vou dizer o seguinte, se a variável registro for maior que 0, ou seja, se for maior que 0, ele achou, né? Ele achou a Maria, o Francisco, quem tiver cadastrado, ele achou o usuário. Então, com isso, eu abro e fecho. Eu abro. Deixa eu botar ele mais para frente, né? Só para não atrapalhar nosso código. Um pouquinho mais para frente. Com isso, né? Se ele achou
Se ele achou, foi mais que 0, então ele achou. Então aqui é que eu tenho que executar meu código. Senão ele dá uns erros, dá umas cagadas, né? Então se ele achou, vamos começar a executar nosso código para a gente para ele dar certo, tá? Então, se ele achou, mais de um ele achou Maria, então eu vou fazer o seguinte, agora aqui eu vou criar uma variável chamada id, tá bom? Vou criar uma variável chamada id, vou passar para ela essa variável dados, ó, que tá os nossos dados, né? Que tá os dados que ele achou aqui, tá os dados da Maria, por exemplo. E eu vou precisar destrinchar cada dado, eu vou precisar mostrar, ó, que ele pegue separadamente o ID, que ele pegue separadamente o nome, que ele pegue separadamente o RG, que ele pegue separadamente a data, tá? E eu não preciso que ele pegue a senha, só preciso que ele pegue isso aqui porque eu preciso fazer a comparação desses dados aqui, que estão aqui, com esses dados que a pessoa digitou. Porque se eu não comparar e dizer que eles são iguais, eu não tenho como fazer a troca da senha da pessoa aqui dentro do banco de dados. Então, vamos lá. Eu crio uma variável id, né? Digo que ela recebe a variável dados, tá? Abro e fecho o colchete e entre aspas simples, eu vou dizer que eu quero que ele mostre o id, ó, entendeu? Então, essa variável dados, ela vai me mostrar o id, porque aqui dentro de dados vai ter todas as informações. Copio e colo, né? Agora eu vou mudar aqui, vou dizer para ele que a variável RG_SQL. Por que eu vou criar com o nome RG SQL? Porque isso aqui, esse RG, é o que está vindo daqui, ó. Esse RG que está vindo do banco de dados MySQL. Porque esse RG aqui é você que está digitando a pessoa que está fazendo a troca da senha, melhor dizendo, ela está digitando aqui, ó. Então, um está digitando aqui e o outro está sendo vindo buscar aqui. Então, esses dois aqui no meu código, esses dois, eles têm que ser comparados, tá? Não esquecendo que eu tenho que mudar aqui, ó. Tem que botar RG aqui também, tá? RG SQL e aqui dentro eu mudo, ó, ID e RG. Não esqueça de botar o ponto e vírgula aqui no final, para finalizar o código. Aqui a mesma coisa, ponto e vírgula para final o código. Vou colar. O que eu preciso agora? Eu preciso da data, não é isso? Underline nasce data underline SQL. Então eu estou precisando da data de nascimento também pegado lá do banco de dados MySQL. E aí, aqui dentro eu coloco data underline nascimento. Bem assim, ó. Data underline nascimento. Ponto e vírgula aqui no final, não esquecendo. Lembrando que essa data é esse campo aqui, ó, data de nascimento, underline nascimento, né? Data, underline nascimento. Tem que ser igualzinho, tá aqui, pessoal, ó. Essas tabelas aqui, ó, tem que ser igualzinho, tá? Senão, aqui nessa parte aqui, ó, senão não dá certo, tá? Beleza. Então, se foi maior de que 0, então ele fez isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Tranquilo? Tranquilo. Aqui dentro, tá? Logo abaixo disso aqui que ele fez, o que eu preciso? Eu preciso criar um novo hífen, abrir e fechar as parênteses, tá? E aí eu abro e fecho chaves, tá? Vou precisar criar um novo hífen. Só lembrando aqui o seguinte, que quando eu abro aqui, ó, essa chavinha, essa cozinha aqui, né? É igual aqui, ó. Aqui, ó, quando eu abro azulzinho, é igual aqui, só para você ter uma noção. Quem é quem, né? E aqui, ó, amarelinho é desse aqui, né? Só para você não ficar perdido. Beleza. Esse hífen aqui, ele vai fazer as comparações, porque ele precisa comparar se os dados estão corretos. Se o que eu digitei está correto com o meu banco de dados. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável, né? Eu chamo a variável senha, tá? E eu digo assim, que ela é exatamente igual, tá? A variável confsenha, beleza? Então, ele tem que verificar se a pessoa digitou a senha aqui, né? Se eu digitei essa senha, digite nova senha, se é igual a nova senha, se é igual a confirme nova senha. Porque senão, se não for igual, aí vai dar problema, né? Então, você tem que digitar a senha 2 vezes, que é para você ter certeza qual foi a senha que você fez. Então,
eu digo se a senha é igual, exatamente igual, boto sinal de igual 3 vezes. E aí eu vou colocar, pessoal, esse E aqui, ó, 2 vezes. Esse E é a conjunção, é o E, tabela verdade, né? O E. Se você já estudou tabela verdade, sabe, né? E você que estuda programação tem que estudar tabela verdade, é importante você saber que a tabela verdade, quando eu uso o E, todas as alternativas, todas as proposições, elas têm que ser verdadeiras. Se uma proposição for falsa, o retorno vai ser falso. Você pode ter 1 milhão verdadeira, mas se uma for falsa, né? Você pode ter aí 1 milhão de itens verdadeiros. Um for falso, ela vai retornar falso. Então, na conjunção E, todas têm que ser verdadeiro para retornar verdadeiro. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar o conector, né? Conectivo E da conjunção, que ela tem que retornar todos os dados verdadeiros. Então, ela vai comparar o que eu digitei com o que está no meu banco de dados. Então, vamos fazer essa comparação. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou colocar assim, ó, a variável, né, RG, que foi digitada, né, se ela for exatamente igual à variável, RG SQL, tá? Se ela for igual à variável SQL. Então, eu estou comparando, que está no meu banco de dados. A digitada comparando com o que está no meu banco de dados. Vou colocar o E comercial de novo. Vou chamar agora a variável usuário. Vou dizer que ela é exatamente igual à variável usuário, underline SQL, não é isso? Isso. Onde foi que eu criei essa variável? Ó, eu esqueci de criar ela aqui, né, pessoal? Ó, eu criei a variável ID, criei o RG e criei a data de nascimento, ó. Já ia dar errado. Essa variável eu não criei ela aqui, é do usuário, né? Então, eu tenho que criar, né? A variável usuário aqui em cima eu criei, tá certo? Só que eu não tinha criado a usuário SQL. Então, bem aqui, ó, eu vou copiar aqui. Depois do na verdade, ela é a segunda, né? Então, eu vou colocar ela aqui. Vou criar a variável usuário underline SQL, tá? Variável usuário underline SQL. Beleza. Aqui dentro, né, eu vou digitar usuário, beleza. Já ia dar errado, né? Tomara que aqui para cima eu não esqueci de nada também. Se eu esqueci, vai dar errado também. Beleza? Tranquilo. O que vai acontecer agora? Usuário, né? Criamos usuário, criamos RG, criamos ID e data de nascimento. Então, aqui eu fiz a comparação, usuário com usuário SQL, beleza? Agora precisamos colocar o E de novo. Agora eu preciso comparar, agora eu chamo a variável data, né? Vou chamar a variável data SQL, né? Agora essa data SQL, ela vai ser exatamente igual, né? A variável data nascimento SQL. Por que as duas datas recebem o SQL? Porque nós fizemos o seguinte, aqui, ó, essa data SQL, nós fizemos a mudança dela para o formato SQL, né? E aí por isso que ela recebe o nome de SQL. E essa data aqui, ó, data nascimento SQL, é essa aqui, ó, porque a gente está buscando ela no banco de dados, ó, data de nascimento, a gente está buscando ela no banco de dados do MySQL, beleza? Deixa eu só buscar um pouquinho aqui. Tá. Tranquilo. Então, perceba que a gente colocou, né, abriu as chaves aqui e fechou ela aqui. Então, pessoal, se tudo isso aqui for verdadeiro, se nada disso aqui der errado, der tudo certinho, ele vai comparar. Se um desse aqui der falso, ele não executa o código para fazer a mudança da senha. Ele só vai fazer a mudança da senha aqui no banco de dados se tudo isso aqui for verdadeiro. Então, tudo isso aí é verdadeiro, então vamos começar a executar o nosso código, preparar o nosso código para ele fazer a mudança lá no banco de dados. Primeira coisa, vamos criar uma variável chamada de... essa variável vai ser chamada de hash, tá?
a gente vai criar ela de hash de senha. Por quê, pessoal? Eu preciso criptografar a minha senha, tá? Vou criptografar ela para salvá-la no banco de dados, né? E a função que a gente criptográfica, que é essa senha, aqui no PHP, é o password underline hash, tá? Aí a gente abre e fecha parênteses, essa função, né, ela vai criptografar a senha. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a variável senha, que é o que a gente vai criptografar, a variável senha. Nota que ela já verificou se a senha é igual ou confirma a senha. Se é igual, beleza. Então, a gente vai criptografar ela aqui. Beleza? Coloco uma vírgula e aí eu trago aqui o password default, né? Então, essa função dessa forma aqui, ela vai criptografar agora a minha senha, o hash de senha. A minha senha está criptografada. Beleza? Beleza, então. Agora vamos fazer o código do MySQL que faz essa atualização dentro do banco de dados. Então eu crio uma variável também chamada SQL, tá? SQL, ela vai carregar esse meu código. É o código do ela tem, né? Ela vai receber, abre e fecho aspas dupla, ponto e vírgula. Ela vai receber aqui o código que faz essa atualização. Como é esse código do MySQL? É o update, tá? Código update é o que atualiza, né? Update, onde? Na tabela usuário, tá? Vamos fazer a atualização. Na tabela usuário, vamos setar, né? Set, onde? Onde? O campo senha, né? A gente vai mudar o campo senha. Ele vai receber, então eu coloco igual, aspas simples, tá? E aí ele vai receber a variável que a gente acabou de criar, né? A variável hash de senha, beleza? Depois, né, que ele carregou a senha, onde é que vai ser essa mudança? A gente vai colocar um where, né? Where, onde, né? E aí eu digo o campo id, que é igual, abro aspas simples novamente, dentro das aspas simples, eu trago a variável id, porque a variável id aqui, ó, pessoal, ela vai estar com um númerozinho, né? Por exemplo, se for a Maria, né, ela vai estar com ID 2 aqui. Beleza? Então, bem aqui vai ser carregado o número 2, para ele poder fazer essa atualização lá no ID da Maria. Beleza, aí a mesma coisa aqui de cima, ó, daqui, ó, tem que fazer esse mesmo processo aqui, ó, para ele conseguir fazer a atualização lá dentro, tá? Eu posso até copiar esse mesmo comando aqui e colocar aqui embaixo, ó. Então, o que vai acontecer? A variável retorno vai receber a conexão, que vai acessar os métodos da função query, que vai carregar esse código do SQL e vai conseguir fazer a mudança aqui dentro. Beleza? Tranquilo, então, né? Com isso, fazendo a mudança, eu chamo um echo aqui, tá? Abro aspas simples, ponto e vírgula no final. Vou chamar um título H2 aqui do HTML. Beleza? Um H2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer assim, ó. Senha, né? Alterada com sucesso. E aí eu coloco um ponto e vírgula. Beleza? Senha alterada com sucesso, e aí eu coloco um ponto e vírgula. Pronto, isso aqui acabou. Tá, beleza. Esse hífen, tudo isso aqui foi verdade, né? Então, ele fez o código que alterou a senha. Agora, digamos que um desses itens aqui não bateu. Algum deles foi falso, não deu certo. Então, aqui no final desse hífen, ó, desse bloco de if, aqui no final, eu coloco assim, ó, um else, abre, fecha chaves. Então, eu vou colocar um hífen bem aqui, ó. Um else bem aqui. Caso contrário, né? Se der alguma coisa deu errada, eu copio esse echo aqui, pessoal, e coloco aqui dentro, ó. Tá? Coloco aqui. O que eu vou dizer aqui agora? Eu vou dizer o seguinte. Vou apagar isso aqui, né? Vou dizer o seguinte. As senhas não conferem, né? As senhas não conferem. Ou os dados informados estão incorretos.
beleza? Os dados informados estão incorretos. Pronto. Beleza, então esse hífen aqui eu terminei com ele. Agora nós vamos para esse hífen aqui, ó, que é esse aqui, não é isso? Então aqui nesse hífen aqui eu vou dizer a mesma coisa. Se o registro é maior que 0, ele vai executar esse código, tá? Se o registro for menor, é porque ele não achou nada, né? Se for 0, vamos dizer assim, não achou nada. Então eu venho aqui nesse hífen aqui, venho aqui e coloco um outro else. Abro e fecho chaves também. Beleza? Aí o que eu vou dizer aqui nesse outro else? Copio essa mensagem aqui para a gente não digitar, coloco ela aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, dados não localizados no banco de dados, né? Ele não localizou os dados. Então eu vou aqui, coloco assim, ó, dados não localizado no banco de dados, né? Dados não localizados no banco de dados. Pronto, beleza? Então é isso. Esse aqui é o código, tá? Em PHP. Não sei se ficou alguma coisa errada. Se der alguma coisa errada, aí eu vou parar o vídeo, vou verificar, porque às vezes a gente digitando acaba digitando alguma coisa errada. Aí eu vou ter que ver, tá? E se tá alguma coisa errada. Então é o seguinte, o código está pronto, basicamente, né? Se não tem nada errado. O que eu vou fazer? Vou salvar ele, tá? Só lembrando que o nome dele, né? Vai ser esse nome bem aqui, ó. Cadastrar nova senha, tá bom? .php. Então eu copio aqui, ó, vai ser esse nome, tá? Então vou aqui no salvar, vai ser dentro de senha esquecida mesmo, ó, sistema login, senha esquecida, vou colocar aqui e vou digitar, né? Cadastrar nova senha e vou salvar. Beleza? Tranquilo então. Vou atualizar isso aqui, tá tudo salvo. Bora ver se ele deu certo? Bora ver. Vamos chamar aqui a Maria, né? A Maria 789-654, ela é de 1/1 de 1980, né? 789-654. Vamos tentar mudar a senha da Maria. Então, vamos ver se deu certo. Então, eu vou colocar aqui Maria, igual tá lá no banco de dados, né? Que ela cadastrou. O RG da Maria é 789-654, não é isso? A data de nascimento da Maria é 1/1 de 1980. Eu vou mudar a senha da Maria para 123, 123, tá? Vamos aqui no 123. Ó, ele deu um pequeno erro aqui, tá? Eu vou dar uma verificada rapidinho. Foi aqui, né? O NumRows aqui deu um erro aqui nessa função do NumRows, tá? Aí ele deu, ó, já conseguiu dar, ó, dados não localizados no banco de dados, mas porque e ele errou, mas a gente vê que ele já funcionou, tá funcionando. Então aqui, pessoal, na linha 19 ficou errado aqui, tá? É NumRows, tá bom? Então coloca um W bem aqui, ó, minúsculo, tá? É NumRows, tá bom? Eu tinha digitado errado e nem tinha prestado atenção, tá bom? Vou salvar novamente, vou só atualizar. Aí ele deu, ó, senha alterado com sucesso. Beleza? Tranquilo. Vou voltar aqui, nosso sistema, tela inicial de login. Eu vou já criar um linkzinho para a gente voltar sem fazer isso aqui que eu fiz agora. Vamos ver se deu certo mesmo? Então, vou colocar aqui Maria, Maria 123. Vamos entrar. Olá, Maria, encerrar a sessão. Então, deu certo. Vamos, só para a gente testar, esqueceu senha. Vamos trocar a senha da Maria mais uma vez. Maria, dígito RG 789-654, né? Acho que é isso. 654. Data de nascimento dela 1/1 de 1980. Vou digitar outra senha para Maria. 1245. 1245. Vou criar uma outra senha para Maria. Cadastrar nova senha. Senha alterada com sucesso. Vou fazer a mesma coisa aqui por enquanto. Vou aqui na tela inicial, vou colocar Maria novamente, vou colocar 1245, vou entrar, a Maria entrou, 1245, né? Ó, 1245, ó, 1245, entrar, olá Maria, encerrar dashboard do usuário. Vou encerrar a sessão. Se eu clicar aqui na esqueceu senha, né? Colocar Maria, por exemplo, colocar qualquer informação errada aqui para Maria, né? Qualquer um, ó, veja que eu coloquei o RG errado, mas eu coloquei a data certa, mas o RG está errado. Aí eu vou colocar a senha. Agora eu vou pedir para mudar para a senha 456. 456. Estou pedindo para mudar para a senha 456. Aí ele vai dizer, ó, as senhas não conferem ou os dados informados estão incorretos. Percebe?
Então, pessoal, tá funcionando direitinho, tranquilo, beleza? Tudo certinho, tá? Então ele está conseguindo mudar a senha. Agora vamos só terminar esse código para implementar ele. Vamos terminar? O que está faltando nele aqui, pessoal? Está faltando o seguinte: aqui no final desse código, depois que terminar de fechar, né, a tag do PHP, deixa eu só ver o tempo aqui, 40 minutos, vou já encerrar porque senão vai ficar muito grande. Quando eu terminar aqui o tag do PHP, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma linha, tá? Uma HR, e vamos chamar o linkzinho A, tá? Esse link, o que ele vai trazer, pessoal? Esse linkzinho, o nome dele vai ser tela de login, né? Pra gente clicar. Tela de login. Tela de login. Tu vai clicar na tela de login e vai lá para a tela de login. Mas como é que eu faço para abrir a tela de login? Lembrando que ele está um diretório antes. Então eu vou colocar aqui o pontozinho 2 vezes, a barra, né? E ele vai para a tela inicial de login, ó, tá bem aqui, tá? Então ele vai para essa tela inicial de login. E aqui no início a gente vai abrir um styler, tá bom? Abre um styler aí, beleza? E aí aqui nesse style a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar um body aqui dele aqui, abrir e fechar as chaves. E aí eu vou colocar um background color, aquela cor que a gente já está usando no nosso projeto. Vou colocar 008080. Eita, não deu certo. 008080, tá? E também agora nós vamos aqui no linkzinho, vou abrir um azinho, abre e fecha chaves. Aqui no link eu vou colocar uma font size, tá? Uma font size de 18px e também eu vou colocar uma color, uma cor, vamos colocar branco, né? Um white, tá? Vou salvar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou cadastrar nova senha novamente, eu vou pegar esses dados que já está digitado, né? Só pra gente ir para lá, ó, aí, ó. As senhas não confere ou os dados informados estão incorretos. Aí ele trouxe o fundo, trouxe a linha e trouxe o linkzinho para a gente voltar para a tela, né? E aí eu posso clicar novamente e esquecer o senha, beleza? E aí o que acontece? E aí se eu digitar normalmente aqui, né, Maria, se eu digitar normalmente Maria, que eu não lembro qual foi a senha que eu botei para ela, deixa eu ver se foi 456, né? Eu não lembro qual foi a senha, aí dá senha errada, né, porque eu não lembro qual foi a senha que eu botei para Maria, tá? Ele vai entrar. Então é isso, pessoal, tá funcionando, tudo certinho, nosso código, tá bom? Tá funcionando tranquilo. Espero que tenha gostado do nosso sistema, né? Funcionou bem aí, tudo certinho, tá? Eu implementei aqui no final esse linkzinho aqui para voltar, bem aqui, ó. Então, qualquer mensagem que aparecer aí, vai aparecer o linkzinho para você voltar para a tela de login. Beleza? Então era isso, ficamos por aqui, espero que tenha aprendido essa playlist, tá? Se inscreve no canal, ajuda a gente aí, deixa seu like e eu espero ansioso vocês até pela próxima playlist que estamos preparando para vocês aí, beleza, pessoal? Fui, galera, até mais, valeu!